Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. O meu nome é Natália Costa e hoje vamos falar sobre Gene Keys. O que são os Gene Keys? O que são as chaves genéticas? Então, os Gene Keys ou chaves genéticas são 64 chaves que todos temos no nosso ADN. O ADN humano, o sangue, o ADN do ser humano, é formado por 64 codons, uma espécie de códigos que temos todos no nosso ADN, e o Sr. Richard Rudd escreveu este livro chamado Gene Keys, onde explica o que é que cada um desses códigos, o que é que cada uma dessas chaves representa, qual é que é o arquétipo de cada uma dessas chaves. Há aqui um paralelismo com o I Ching. Existem 64 hexagramas no I Ching e cada uma das chaves genéticas, por exemplo, aqui está a chave número 1, corresponde a um hexagrama do I Ching. E cada hexagrama do I Ching tem um tema, tem uma temática, tem um arquétipo, e o que o Sr. Richard Rudd fez foi fazer aqui um paralelismo entre os 64 hexagramas do I Ching e cada um desses arquétipos e o que eles representam na nossa genética, no nosso sangue, qual é o arquétipo que está ali a ser vivido, a ser sentido no nosso ADN, sendo que todos temos os 64, todos temos as 64 chaves. No entanto, algumas podem ser mais próximas da nossa vida e da nossa realidade, das nossas vivências do que outras, ou seja, nós podemos identificar mais com certos arquétipos do que com outros e podemos ter certos arquétipos como temáticas da nossa vida relativamente a outras que estão presentes, mas possam não ser tão evidentes para nós na nossa experiência da realidade. O sistema é baseado em astrologia, portanto é baseado no momento em que a pessoa nasce e a posição dos astros no momento em que a pessoa nasce. E eu vou fazer aqui um à parte porque eu era muito cética, eu estudei engenharia, venho da engenharia, de ciências chamadas exatas, e há 2 décadas, há muitos anos, eu seria muito cética em relação a isto e em relação à astrologia em particular. E não entendia como é que o momento em que alguém nasce é assim tão representativo de certos arquétipos na vida da pessoa. Achava isto ridículo, achava que não fazia sentido e, na verdade, achava até que muitas pessoas podem ter nascido naquele momento, naquela hora, naquela cidade, o que pode ser verdade. No entanto, agora é um bocadinho a perspectiva oposta e o que eu convido quem for cético relativamente a isto a pensar é porque é que nós haveríamos de achar que o momento em que respiramos o ar deste planeta pela primeira vez com os nossos pulmões é um momento que não é tão importante assim, ou o momento em que a maneira como os astros se dispõem no céu em relação à cidade onde nós estamos a respirar o ar pela primeira vez, ao lugar do nosso nascimento, porque é que desvalorizamos isso, porque é que até diminuímos isso e não reconhecemos o impacto que isso pode ter nos tais arquétipos que depois vêm dançar na nossa vida. Isto é apenas um convite, pronto, porque realmente foi um percurso que eu própria fiz ao longo destas décadas, de ceticismo para uma outra perspectiva, uma outra expansão de mentalidade, de consciência, de e por que não? Ou e se? What if? E convido-vos também a abrirem a vossa mentalidade para aspectos relacionados com, por exemplo, a epigenética também, que é um dos temas deste livro, das chaves genéticas. No primeiro capítulo, o Richard explica, no fundo, o que é a epigenética. De que forma é que a ciência já comprovou e já tem vindo a comprovar e comprova que o ambiente onde a célula está tem uma influência direta sobre a própria maneira como a célula evolui.
Portanto, o comportamento, o ambiente, a atitude tem uma influência na experiência. Aliás, também podemos falar da experiência do observador, uma das experiências de física quântica, em que o observador tem um efeito direto no resultado da experiência. Basicamente é o que essa experiência consegue explicar. Mas não vamos entrar por aí, este vídeo é sobre as chaves genéticas, isto foi um à parte. E voltando então aqui ao tema das chaves genéticas e dos 64 arquétipos, então, cada um de nós, com base na data do seu nascimento, tem certos arquétipos que estão mais ativos em certas áreas da nossa vida, ou que podem ser mais presentes, mais evidentes para nós. Esses arquétipos, os Gene Keys, o Richard Rudd também desenvolveu um sistema chamado de Golden Path, o caminho dourado, em que existem 3 sequências. A chamada sequência da ativação, a primeira sequência, que é uma sequência ligada aos nossos temas de trabalho de vida e propósito de vida, e que no fundo é uma sequência que representa a nossa fisicalidade, incorporarmos e estarmos presentes no nosso corpo físico. Depois há uma segunda sequência, que é a sequência de Vênus, que representa a nossa interação com as pessoas na nossa vida, os relacionamentos humanos e como é que isso impacta a nossa vida e quais são os padrões que se verificam na nossa vida. E por último, a sequência da Pérola, que representa a prosperidade, o que é que nós podemos dar ao mundo, o que é que nós viemos aqui dar ao mundo, qual é que é o nosso contributo. Eu recomendo vivamente a que estas 3 sequências sejam feitas no site dos Gene Keys. É uma viagem incrível fazer este percurso com o sistema que o Richard Rudd criou, não só pelo conhecimento e pelo entendimento mental que adquirimos de cada um destes cursos, de cada uma destas sequências, mas sobretudo também pelas meditações que o Richard disponibiliza e pela prática e como isso nos ajuda a incorporar, e no fundo é uma viagem xamânica, todo este processo e essas sequências em particular. Eu recomendo vivamente, acho que são muito enriquecedoras para a nossa experiência, para a nossa expansão de consciência e, sobretudo, para a nossa perspectiva sobre o nosso papel, sobre nós próprios e sobre o nosso papel aqui. Uma forma de resumir as 64 chaves podem ser resumidas numa só, que eu vou explicar agora, e é a chave 55, ligada à grande mudança que já está a acontecer, mas que vai acontecer de forma mais evidente em 2027, e irei fazer um vídeo sobre isso mais tarde. Pronto, mas para já, voltando a este tema, todas as 64 chaves têm 3 níveis de frequência, ou vários níveis de frequência, que são resumidos em 3 aqui ao longo do livro. Um dos níveis é o nível de frequência mais baixo, a que o Richard se refere como a sombra da chave, a sombra daquela temática. Outro é o nível do dom, portanto, digamos, um nível intermédio de frequência, em que na própria chave, no mesmo tema, a pessoa já está numa vibração mais ligada ao dom. E, por último, temos o nível que no livro é chamado o nível de frequência da Siddhi, uma palavra em sânscrito, e que representa a transcendência desse tema. Eu dei este exemplo num vídeo anterior, vou dar novamente este exemplo, antes de resumir a chave, que resume todas as chaves. Mas o exemplo que posso dar sobre estes níveis de frequência é, por exemplo, a chave número 5, que é uma chave que está ligada a ritmos, a tempo, e em que na sombra dessa chave nós temos a impaciência. Depois, no dom, nós temos a paciência, e aqui é bastante evidente como é que dentro da mesma temática, nós, quando estamos na sombra, estaremos numa frequência, numa vibração, numa atitude de impaciência, e quando estamos no dom, estaremos numa atitude de paciência. E depois na Siddhi, a Siddhi desta temática dos ritmos do tempo é a intemporalidade, ou seja, é quando o tempo é transcendido, quando nós transcendemos o tempo completamente e entramos num nível de intemporalidade. Portanto, isto é uma forma de resumir os vários níveis de frequência que existem dentro da mesma temática e que são explicados no livro sempre em 3 níveis de frequência, a sombra, o dom e a Siddhi.
Agora, as 64 chaves podem ser resumidas num único, que é então a chave 55 que referi há pouco, essa chave, quando nos fala de sombra, está-nos a falar de vitimização. Portanto, todas as chaves em sombra são estados de vitimização, estados diferentes de vitimização, de arquétipos de vitimização. A vitimização pode ter dois modus operandi, portanto, há duas formas de reagir a esta vitimização. Existe o modo reativo, em que a pessoa culpa algo fora de si, no mundo, os outros, ou a sociedade, os políticos, a empresa, o que quer que seja. O modo reativo da vitimização é o culpar alguém, culpar algo ou alguém do que está a acontecer ou do que se verifica. O oposto do modo reativo é um modo em que a pessoa se fecha, um modo em que a pessoa suprime, um modo mais reprimido de reação a esta sombra. No caso da vitimização, é o queixume, o queixar-se de. Portanto, quando a pessoa está num modo mais reprimido, a pessoa está sempre a queixar da sua vida, está sempre a queixar disto e daquilo, está sempre no modo de queixume e, portanto, perpetua aqui a sombra da vitimização, ou no modo de sempre a apontar o dedo a algo de fora, ou no modo de queixar-se eternamente de que isto e aquilo e etc. O dom desta chave, o dom de todas as 64 chaves, se tivessem que ser resumidas em sombra, seria vitimização, somos vítimas de, e em dom ou Siri, o resumo das 64 é liberdade, porque quando a pessoa está empoderada, quando a pessoa tem uma atitude de eu tomo responsabilidade pela minha vida, a pessoa entra numa frequência de liberdade. A pessoa é livre de culpar alguém, livre de se queixar e livre para encarar e lidar com a realidade como ela é. Isto faz muito lembrar todo este tema dos Gene Keys e em particular este resumo entre vitimização e liberdade faz-me sempre lembrar um filme que eu adoro, que é o Groundhog Day, O Feitiço do Tempo. É um filme já de 92 a 93, com o Bill Murray e Andie MacDowell, em que basicamente ele acorda e é sempre o mesmo dia, sempre o mesmo dia. E ao longo do filme nós vemos a jornada dele de vitimização, é isto que se vê no filme, para a liberdade. Como é que ele, estando preso no mesmo dia, over and over again, sempre o mesmo dia, em repetição, em loop, como é que ele vai encarar isso, não como uma maldição, mas sim como uma bênção. E eu faço sempre aqui um paralelismo entre alguns filmes, eu gosto muito de cinema também, e estas temáticas, mas em particular aqui o Groundhog Day, para mim é mesmo uma comparação muito evidente com os temas, o grande tema das chaves genéticas, que é o tema da liberdade, da atitude, de como é que nós vamos então reagir, porque nós temos a liberdade, como é que vamos reagir ao que está a acontecer, como é que vamos reagir a esta temática. Pegando outra vez no que eu disse da chave 5, vamos estar em impaciência ou impaciência. Isso é uma escolha que nós, quando começamos a ter consciência e a estudar estes temas, podemos fazer. Por último, a maneira como o Richard Rudd abrange toda esta temática das chaves genéticas e estes arquétipos é através das palavras. Portanto, há sempre uma palavra para a frequência da sombra, uma palavra para a frequência do dom e uma palavra para a frequência da Siri, para todas as chaves. Sim, eu faço leituras sobre este tema, mas as minhas leituras, eu não sou apologista de fazer a leitura da sequência de cada um. Eu acho que cada um deve ler a sua própria sequência. A sequência de cada um, para mim, é como se fosse um mapa do tesouro pessoal e cabe a cada um de nós lermos esse mapa interior que existe em nós. Claro que podemos ter ajuda, claro que há uma série de terapeutas que podem ajudar nesse sentido. No entanto, a leitura deve ser feita por cada um de nós. O que eu faço é uma sessão integrada de Human Design e Gene Keys,
É uma consulta de Human Design e Gene Keys, em que eu explico o melhor modo de operação daquele veículo. Portanto, primeiro falamos de Human Design e modo de operação, e depois explico os temas-chave da vida dessa pessoa. E como é que eu faço isso? É justamente através das palavras, da frequência das palavras, as palavras-chave na temática na vida, as temáticas-chave na vida daquela pessoa e como é que elas se manifestam, e também de que forma é que elas vão interagir na vida dessa pessoa, porque depois, consoante também a linha que cada pessoa tem na respectiva chave, isso vai ter um impacto e um movimento diferente de umas linhas para as outras. Pronto. Muito obrigada por assistires a este vídeo. Se quiseres saber mais informações, podes entrar em contacto comigo e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada!